Olá, meus amigos, um grande abraço, meus respeitos ao querido companheiro Napoleão de Almeida. Pela lembrança e o fato de abrir um espaço para que a gente possa falar do Curitiba, do Atlético, já que o cenário, em termos de Brasil, se fala muito do futebol de outros estados. O Fala Capitão está chegando. Fui um jogador de futebol já há algum tempo atrás, e na imprensa mais ainda, e vou estar aqui permanentemente falando das coisas do sul do país. Acho muito importante. Mas eu tenho vários assuntos. Dá um espaço aí, roda a vinheta que eu já volto. Olha, meus amigos, o primeiro assunto que eu quero destacar aqui é a respeito da efetivação do Thiago Kozlowski. E quero dizer e salientar que também no Atlético, o Wesley Carvalho, que entrou como interino, como também o Thiago Kozlowski, estão fazendo um grande trabalho. Eu não sei se não haverá aí atrás uma tendência e terminar essa temporada ainda do Brasileirão com algumas outras sugestões, já que o custo de técnico está muito caro, nem todo mundo tem esse dinheiro e é muito mais representativo aquele que está no clube já há alguns anos. Tivemos a surpresa, eu mais ou menos estaria atrás a imaginar que esse rapaz pudesse chegar a uma situação, porque o Curitiba vinha muito mal no ex-técnico, que era o Zago, Antônio Carlos Zago, vinha muito mal, e como ele estava já no clube, com outras pessoas, numa outra comissão, ele pegou uma barca e foi lá para jogar contra o Goiás, jogou aqui com a América, jogou do Fluminense, ele em 12 pontos ganhou 10. É claro que a notícia é alvissareira para todos e a torcida aplaude, porque é uma sugestão, eu diria, de momento em que pode se converter aí futuramente para outros clubes de futebol, que a coisa não está fácil na parte financeira. Portanto, o Thiago, de interino, já no primeiro jogo, sem que a imprensa soubesse, assinou contrato de permanência até 2024. Uma bola para frente, que eu diria, bola cheia da diretoria, aliás, os investidores que aqui chegaram, do SAF, que é essa lei federal, fazendo esse trabalho de recuperação do Curitiba. Olha, e por falar no Thiago Kozlowski, fiz o jogo, acompanhei, participei como comentarista, eu quero lamentar a atuação. Eu não sou muito de falar de árbitros, eu sou de um tempo que eu trabalhei no campo, no gramado como jogador, com grandes árbitros. Havia não de conformidade assim, mas havia uma amizade séria, havia respeito um para com o outro, o árbitro com o jogador. Bom, aí vem o VAR, os erros de arbitragem contundentes, vem o VAR e eu fujo desses assuntos. Mas você me pergunta sobre isso, esse de domingo foi de doer. E vou explicar, vou tentar ser rápido. O árbitro João Carlos Gobi, é de São Paulo, da Federação Paulista. Pô, será que a arbitragem de São Paulo está tão ruim assim? Ele foi para esse jogo, ele fez a quarta partida nesse cenário brasileiro, quarta partida. Muito bem. O Botafogo fez um gol em 2 minutos, está com um grande time, nós sabemos. Curitiba reagiu porque está crescendo, é um time que vem crescendo. Fez um gol de empate, já com 8 minutos, e ali ficou naquela de vai para lá, para cá. Aí teve uma confusão numa saída de bola aqui pela direita do Robson, que é um ponta-direita, quer dizer, um misto de ponta-direita, passou pelo volante, quando foi com o Beck, deram-lhe deram uma trombada nele, caiu, ele deixou seguir. Estou falando isso porque aí se disse assim, é o critério dele, eu ouvi falar isso, é critério dele, deixar jogar. Ah, tá bom. Foi reclamar, o Robson de amarelo, segue o jogo. Mal sabíamos nós que o Curitiba iria ter uma reação espetacular quando no meio campo o jogador Diego Oliveira tomou a bola do Tietê. Aí viram que era um empurrão porque o Tietê caiu. E ele deu sequência.
Porque ele jamais poderia imaginar que nessa sequência sairia um belíssimo gol uma criação bonita de ataque. O Coritiba chega a 2-1. 2-1, um sucesso danado para um time que estava lá embaixo, crescendo e pegando o melhor time do Brasil, do cenário brasileiro, que é o time do Botafogo. Qual não foi a dúvida? Os jogadores do Botafogo para cima dele, pipocou, foi ouvir o VAR que chamou, e ele foi lá para falar com os caras da casinha. E é claro, eu nunca vi um árbitro mudar aquilo quando o VAR chama. Nunca mudar, não tem o cara que bate no peito. Não, é meu critério. Eu deixei passar lá, eu não posso deixar de dar o gol, porque é o meu critério, porque eu deixei passar a bola. Então eu sou o culpado disso. Não, ele foi lá, anulou. Mas na sequência, meus amigos, sai o segundo gol, perde, não deram o segundo, e sai o segundo gol do Tiquinho, que é o grande artilheiro. Vocês podem ver na imagem, ele derrubou, ele deu uma abraçada no Bruno Gomes, que é um volante do Coritiba, aí deu o escanteio, com isso ele foi lá e fez o gol. Estava aí decretada a derrota do Coritiba, já não se falava mais, eu mesmo, não se fala mais do jogo, a tendenciosa participação, tendenciosa, eu não estou aqui falando que o cara é cafajeste, que ele roubou o Coritiba, não, é a capacidade, e faltou depois com a personalidade em campo, jogando para fora todo um critério que ele tinha, prejudicando o Coritiba. E aí o resultado ficou em 4-1, que para nós aqui não serviu para nada, e dizer que o Botafogo não tinha como vantagem se o Coritiba 2-1, lá no segundo tempo poderia até se recuperar, porque tem o melhor time. Então o Coritiba, a diretoria do Coritiba entrou mostrando a sua indignação, e a imprensa toda aqui de Coritiba, do estado, também desaprovou essa atuação, diz, do critério que ele jogou para fora a partir do momento que ele prejudicou o Coritiba. Primeiro que eu quero dizer que eu tenho o maior respeito pelo time do Bragantino. Tenho o maior respeito, porque a gente brinca aqui dizendo que o Bragantino não presta conta nem para Jesus Cristo, porque não tem torcida, não tem isso, mas tem um belo time no gramado. Há bem pouco, não estou contando mentira, venceu esse Fortaleza, que todos nós estamos aplaudindo, por 3-0 lá no Ceará. Então o Coritiba, que está nessa no crescendo, ele vai pegar um time tinhoso, um time que joga muito bem e vai estar preparado com certeza. Coritiba vem fazendo treinamentos especiais, cresceu muito na preparação física e terá, só como observação aos telespectadores, ele terá que utilizar-se do estádio Couto Pereira como fortim, o melhor lugar do Coritiba para alavancar os pontos necessários jogando em casa, onde ele tem uma poderosa torcida que vai junto. Esse assunto do Aleph Manga, olha, machucou muita gente, porque ele estava sendo considerado o ídolo da torcida, com o jeito dele de jogar, nessa fase ruim que estava o Coritiba, porque agora a gente está falando de outra situação, porque outros jogadores chegaram. E quando vem uma notícia dessa, incrédulo, ninguém queria acreditar. Mas aí o Coritiba resguardou-se até para o jogador, esperou e entrou em réu, e aí vieram as gravações condenando o Aleph Manga, que tinha pego aí 45 mil. A partir desse momento, meus amigos, eu, como fui um jogador de futebol, eu tendo um jogador desse ao meu lado no vestiário, jamais ficaria no clube, jamais. Ele desviou o caráter dele, e ninguém mais pôde o proteger, mesmo que gostasse dele, numa aventura que ele entrou e vai prejudicar a carreira. Coritiba prepara a venda dele, já emprestou, inclusive lá para o Chipre, até para ver o que vai resolver lá na frente, mas andou certo o Coritiba. E o que falar, ele tomando uma decisão dessa, de caráter, com os jogadores no vestiário, uma torcida que batia palmas para ele, e para a agremiação. Ele se afundou com essa atitude, uma atitude covarde, perante aquilo que a gente tem, o lado da sociedade e, ao mesmo tempo, a coletividade de um time de futebol. Eu sou um partidário da SAF, pode ter certeza.
o primeiro que foi do Cruzeiro, não só pela simpatia ao Ronaldo, bons negócios do Ronaldo, não sei se ele veio porque foi jogador, deve muita coisa por ter sido um grande jogador do Cruzeiro, foi vendido, e o Ronaldo fez a sua vida esportiva. E ele veio com o intuito de salvar o Cruzeiro de R$1 bilhão também, com problema de falcatruas no clube. E ele foi iniciando esse trabalho, eu fiquei atento, fazendo defesa, eu acho que o Ronaldo não entrou numa fria. Claro que, como sendo o primeiro a entrar nisso, não mostraram a ele toda uma realidade do saldo, do critério, como seria, do débito e do crédito, da posição de investimento, porque apareceram outras contas, ele deu uma parada, não, vamos acertar, não sabia disso. Mas hoje, Cruzeiro é uma realidade. Estava 3 anos numa Série B, hoje é uma realidade. Está jogando como pode, empatou com o Atlético Paranaense aqui no sábado. É um time que está se recuperando na sociedade, lá dentro de próprio Belo Horizonte, em Minas Gerais, e aos poucos ele vai fazendo o seu trabalho, claro que longe, distanciamento de se chegar a título brasileiro, a não ser o maior deles, de preservação na Série A. O Coritiba foi o quinto que entrou, que eu me acho. Então vai lá, o Cruzeiro, o Botafogo, o Bahia, Vasco, o Coritiba é esse quinto que entrou. Com certeza, meus amigos, o Bahia também teve uma verba do futebol inglês, de empresários da Inglaterra. Mas o Coritiba, ele entrou com o Roberto Justus, que virou um ídolo aqui, meus amigos. Ele estava num jogo com o Fluminense, foi uma loucura, o Coritiba ganhou do Fluminense 2-0. Ele estava lá, vestiu a camisa do Coritiba e se mostrou partidário a tudo que possa encontrar de dificuldades. Ele agora, no caráter que ele sentiu, de todo um atendimento de um povo que estava triste pela solução, e que não vinha essa solução, e de repente vê de frente aquele que é o grande investidor e dá ideia de recuperação dessa equipe, imagina dessa agremiação, que é centenária, para quem não sabe. Então, ele tem um parceiro e tem vários outros, e com certeza ele definiu a permanência do Thiago Kozlovski, e é claro que outras contratações chegarão. Mas o Coritiba, nessa tendência de salvar-se dentro de tudo aquilo que é o SAF, da recuperação para colocar um biombo, para se fazer aí, pelo menos os pagamentos de acordo com o que venha no desdobramento disso, eu acho que o Coritiba é o que menos tinha de dificuldade na parte financeira. Não era tudo de 1 bilhão, não. É mais lá embaixo. E agora a gente tem que entender que o Coritiba, com toda essa projeção, com toda essa harmonia conquistada, buscando também, como o Cruzeiro, permanência, porque esse é o maior título do Coritiba, é a permanência na Série A para os outros anos, acho que é o maior momento disso, e é claro que as dificuldades aparecem, mas está aí a solução, porque do jeito que estava, era cair para a segunda, voltar para a primeira. Então, se preservar, tenho certeza que Coritiba vai navegar em águas limpas, tranquilas, navegando já com uma estrutura empresarial, sem ter dirigente que, por ter e gostar do clube, querer entrar numa administração que não conhecia as entranhas do futebol. Esse é o grande prejuízo. E quem entrar na SAF, o Vasco está tendo dificuldades, eu não sei como é lá, mas de todos, né, o Vasco está tendo problema de armação de equipe, dinheiro não falta. É o que nós estamos dizendo. Então, eu sou partidário dessa sociedade anônima de futebol para o Coritiba, que veio recuperar a própria tradição no gramado. Pois bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenham gostado. Esse é o primeiro Fala Capitão. Poderemos voltar em outras oportunidades. Mais uma vez, obrigado pela atenção. E tem um lugar aí que vocês podem clicar aí se você gostou, tá bom? Até uma próxima. Obrigado.